Olá, pessoal. Nessa segunda-feira, 11 de agosto, nós estamos aqui em Brasília e queremos compartilhar com vocês sobre a necessidade de continuar enchendo a nuvem, né? Gerando uma tempestade de glória de Deus, das nuvens, das águas purificadoras de Deus vindo sobre a nossa nação. Tudo o que está acontecendo, a nossa mentalidade deve ser uma mentalidade de transformação. E os deputados e os senadores, eles continuam resistindo aqui no Congresso, né, Senado e Câmara, buscando restaurar a vocação desse poder legislativo, mas também a restauração do poder executivo e do poder judiciário. Mas o nosso papel, a liderança profética, a igreja, deve continuar em oração e adoração, gerando essa transformação que vem através das chaves do reino. E uma delas é oração, a outra é jejum, a outra é adoração. Então nós temos que mover essas chaves e então nós vamos ver a mudança de mentalidade acontecer. Mas desde já vamos trabalhar nisso. Pense sobre deixar uma mentalidade de miséria e roubo, escassez, para uma mentalidade que seja de filhos de Deus e de uma nação livre. Ainda aqui no 11 de agosto, estamos em Brasília, nesse momento que estamos vivendo da história bem profundo, onde nós precisamos de uma mudança e precisamos gerar essa mudança porque o momento é grave. Os homens insistem em levar a nação numa outra direção, que não o propósito de Deus. E aí, a liderança profética precisa se posicionar diante de Deus. Se não nos posicionamos diante de Deus, não temos autoridade para nos posicionar também diante do povo, diante daqueles que pensam diferente, porque é a mentalidade de Deus em nós, ela só é consolidada a partir da mudança que ocorre dentro de nós. O evangelho do reino tem que estar dentro de nós para podermos passar à frente essa verdade. Então, essa mudança de dentro para fora, ela é inegociável. Se aí dentro nós temos uma presença de essências ou de crenças, tradição, religiosidade, e não as essências eternas, nós teremos um prejuízo muito grande, porque o que vai sair é o que está no coração. O que fala a boca é o que está no coração. Então, é importante que haja o trabalho para a mudança de mentalidade. E esse trabalho de mudança de mentalidade, a Bíblia está cheia de exemplos. Foi como Jesus trabalhou, por exemplo, ele encontrou em certa ocasião um homem judeu, intérprete da lei, a Escritura fala disso em Lucas 10, 25, e se levantou com o intuito de pôr Jesus na prova. Ele veio para uma conversa, mas veio provar Jesus. E ele disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E o verso 26 de Lucas 10 diz: Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? Olha a sabedoria do Mestre, do nosso Senhor Jesus. Ele foi para primeiro saber o que estava dentro do homem. Então ele não lhe deu uma resposta sem que esse próprio homem visse o que estava dentro de si e pudesse ver o que ele precisava ter dentro de si. Olha a sabedoria. Eu admiro, eu amo, eu adoro o nosso Senhor Jesus por causa disso também. Porque ele, na abordagem com o homem, né, ele trata a humanidade. Ele considera a nossa humanidade. Ele considera que ele mesmo nos criou com inteligência. Então, ele usa a inteligência para derramar sabedoria. E foi exatamente o que aconteceu nesse quadro, né? Essa história é contada no Evangelho como o bom samaritano, mas começa exatamente nesse momento onde um homem da lei, um intérprete da lei, ele vai e toma essa posição de fazer essa pergunta e Jesus lhe devolve a pergunta. Então, quando Jesus devolve o que está escrito na lei e como você interpreta,
ele está com essa preocupação, ele quer saber o que está dentro, o que rege aquele homem, quais são as ideias que estão dentro dele, qual a visão de mundo que ele tem, como ele vê o que Deus disse, não é? Se ele tem só a tradição, se ele tem revelação. E isso para nós é muito importante, porque nós às vezes queremos que as pessoas mudem, mas nós não sabemos checar os corações. Falhamos como liderança muitas vezes porque não sabemos fazer a leitura dos corações ou levar as próprias pessoas a saber o que elas têm dentro delas. Isso é muito importante, super importante. Então, quando ele diz como você interpreta o que Deus disse, né? Como você interpreta a lei, como você interpreta a fala de Deus, a visão de Deus, não é? O todo daquilo que Deus está falando, ele quer saber do coração e ele quer que aquele homem revele. E o texto continua. A isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando ele disse e colocou a questão do amor, né, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, então aquele produtor de cultura judaica tinha o conhecimento daquilo que deveria ser. Ele está questionado pelo Senhor Jesus, mas ele tem o conhecimento. Mas aí, em seguida, ele traz uma pergunta: mestre, que farei para herdar a vida eterna, né? Quando essa pergunta veio no começo, ele está ali totalmente desejoso de encontrar respostas, apesar de ter conhecimento. Então ele tem conhecimento, mas ele não tem a revelação. Então o seu coração não é alimentado pela revelação das essências de Deus. E como isso é profundo para nós, como isso é importante para nós. Aí sabe o que Jesus faz? Ele conta uma história. Jesus era um mestre por excelência e ele fez isso muitas vezes. Ele contou uma história para dar a história, tirar a revelação de essências eternas aplicáveis no tempo. E aí ele vai pegar o amor numa aplicação prática para o tempo. E ele vai colocar esse mestre, esse intérprete da lei, numa circunstância para ele pensar e para ele chegar a uma conclusão. Ele desenvolve o homem, ele não esmaga o homem, ele não quebra o homem, ele não rejeita o homem, ele leva para uma mesa de sabedoria. A liderança, o espírito de liderança de Davi, o espírito de liderança de Jesus, ele é aquele que leva os homens que têm questões, que estão buscando, estão em crises, apesar de ter conhecimento, para o lugar da revelação da verdade de Deus. E como nós precisamos disso na nossa nação. Muitos cristãos têm conhecimento bíblico, sabem aquilo que está escrito, mas eles não têm a revelação de como aplicar isso no seu dia a dia. E a liderança profética para esse momento precisa trazer os dias, mas trazer as essências eternas para os dias de hoje, para o tempo. Esse é um tempo. O tempo de Jesus era aquele tempo. Era uma dispensação. Nós estamos noutra. As estações estão sob o controle de Deus. E a sua palavra é uma resposta ao homem que está no tempo, na sua dispensação, naquele momento em que o próprio Deus sabe qual é. Então, nosso momento não é o momento daquele escriba, daquele intérprete da lei. Não, nosso momento é outro. A primeira vinda de Jesus já aconteceu. Jesus hoje está no céu assentado à destra, sumo sacerdote intercedendo por nós. Nós estamos na terra, somos o seu corpo, ele é o cabeça, estamos ligados. E é preciso manifestar o corpo nesse tempo. Brasília, o Washington, não é? Nós precisamos ver como ele vê Pequim, como ele vê Cuba, como ele vê a Inglaterra, Londres,
como a cidade de Washington está funcionando, o que está movendo lá. Ele sabe como aplicar a verdade eterna nesse tempo, nessa estação. Mas ele quer que a gente se aproxime por relacionamento. E o Espírito Santo está pronto para trazer a revelação. O Espírito Santo está procurando homens e mulheres que se humilhem. E eu me coloco aqui como um desses que está humilhado, quebrado, com as minhas limitações, com as minhas fraquezas. Mas eu quero desafiar você a trazer suas fraquezas para Deus, como Davi trazia. O Salmo 55 fala dos medos de Davi, né, do terror. Ele sentia os problemas na cidade, e quero desafiá-lo também a isso. Apesar de tudo que nos rodeia, apesar de todas as aflições que são próprias do homem contemporâneo, da vida contemporânea, das nações, a gente realmente trazer nosso coração e derramar aos pés do Senhor e buscar as essências do céu que foram planejadas para a terra nesse momento. E eu não posso expor todo o texto agora, mas quero recomendar você a ler Lucas 10 a partir do 29 até o 37, onde essa parábola foi contada. E ali o Senhor revela o amor, que é a primeira essência, para que a vida daquele homem funcione a partir da primeira essência e se desenvolva a construção de vida, a construção familiar e a construção da própria nação de Israel a partir daquele momento histórico que era a primeira vinda do Senhor, ele pudesse ser participante do governo, a manifestação do governo de Deus naquele momento da história. E é isso que Deus está chamando a mim e você para ser participante agora, com as essências eternas aplicáveis ao tempo. Então, eu oro que você seja um buscador, que vá atrás disso e que receba do Senhor diariamente e compartilhe as coisas eternas para o tempo no meio do seu ambiente, aonde você se encontra, mesmo que a escuridão ante Deus esteja intensa, profunda, mas vai lá, reparte o que Deus está apontando, mas não reparte como um religioso, não reparte orgulhosamente, não é? Se humilhe, se posicione, entre na história, ame os homens, antes de julgá-los, ame-os. Mas julgamento já está definido, a Escritura já diz o que vai acontecer. Mas ame os homens. Jesus fazia isso. Ele amava os homens e ele dava a verdade e as revelações dela a quem aceitasse conversar com ele, assentar à sua mesa, e ele então repartia. Pense sobre isso, ore sobre isso e pratique isso nesse momento da história do Brasil e das nações. Você vai ver, não é? O fruto que isso vai dar vai ser explosivo, não só no Brasil, mas aonde Deus te levar. Deus abençoe. Grande abraço.